Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, mais um episódio aí dos podcasts do Grupo Libertas, né? Tô aqui de novo com o Anwar. Para quem não conhece o Anwar, a gente, clica, vai ter aqui na descrição do vídeo o primeiro episódio que nós gravamos juntos, né? Onde Isso. ele se apresenta, vale a pena, vai lá. Se você gosta de inteligência artificial, quer criar soluções, otimizar a sua empresa, o seu negócio usando o IA, se você quer entender um pouco mais sobre construção de uma carreira, tudo, né? A gente trouxe toda a história dele, então vale a Tudo. pena, tá? Clica depois que terminar esse aqui, obviamente, não sai desse vídeo, pelo amor de Deus. Assiste ele até o final que vai estar muito bom. Daí depois você pula pro próximo e vai conhecer um pouco mais da história do Anwar. Exatamente. Pessoal, então hoje o tema vai ser um pouco mais voltado para a área de gestão. No episódio passado, igual o Arthur falou, o tema foi mais voltado para a área técnica de inteligência artificial e um pouco também da minha história. E hoje a gente vai falar sobre gestão com inteligência artificial. Show de bola? Então, eu já tenho algumas perguntas para o Arthur e eu quero começar esse episódio com o pé direito fazendo uma pergunta na visão dele, como um gestor, como uma pessoa que cuida de todas as partes das operações. Arthur, qual que é o ponto que você vê onde vale a pena ou não a gente contratar uma pessoa com base na tecnologia que está tendo hoje com a inteligência artificial? Ou quando mandar embora alguém ou não para ser substituída por IA? Eita caramba, tu já quer me lascar logo, Logo no começo. logo na largada. Meu time vai assistir isso aqui, pai. Não, mas é tranquilo. Brincadeiras à parte, assim, eu converso muito, né, com o time. Uma rápida introdução, né? Para quem não sabe, Claro. eu sou gerente de operações de inteligência hoje no Grupo Libertas, então eu tenho aí umas 30 pessoas, nós temos 50 e poucas pessoas no time, tem umas Isso. 30 pessoas mais ou menos na área de operações, né? Então uma área bastante robusta, que abrange, resumindo assim, porta para dentro é operações, porta para fora é receita, né? Então, só para o Exato. pessoal entender assim, eventos, processos, atendimento, Infra, produtos, infra, disparos, automações, tecnologia. tudo conosco, né? Então, assim, é uma temática recorrente na minha vida, é uma coisa que eu tenho que estar sempre atento, né? Sempre analisando. E só que a gente tem que fazer gestão de pessoas também. Então a gente tem que, né, Exato. equilibrar. Assim, a minha resposta, em primeiro lugar, não é fácil, tá? Não é uma coisa simples, porque a gente lida com seres humanos, Sim. naturalmente, né? E eu digo isso não simplesmente do ponto de vista, ah, a pessoa vai ficar chateada sendo demitida, porque, cara, sinceramente, e isso eu posso falar de boa porque eu falo pro meu time, Sim. eu- cara, o meu papel é zelar pela empresa. O seu papel, se você tem um negócio, né, ou se você é um gestor dentro de alguma empresa, o seu papel é zelar pela empresa. Exato. Ponto. Ponto final. Você vai construir relacionamentos, a gente tem uma amizade, todo mundo tem, Sim. mas pô, eu tenho que olhar para a empresa enquanto eu sou pago para isso e eu Sim. quis isso. Ninguém me obrigou a estar no papel que eu estou hoje. Primeiro ponto é isso. Então, não é complicado no sentido simplesmente da pessoa ficar chateada, por mais que, né, que a gente se importe e tal, mas no sentido de negócio de resultados. Por quê? Porque quando você está falando de um bom profissional, especialmente de algumas funções que criam soluções, Sim. seja em copy, seja em infra, né, em tecnologia, você está falando de um potencial que você não consegue medir. Você não sabe o que aquele cara poderia produzir. Então, quando eu falo sobre desligar alguém de uma empresa, eu, como gestor sênior, eu preciso projetar o que aquele cara poderia entregar de resultado, não simplesmente o que ele está fazendo hoje. Talvez em outra área. Exatamente. Então, não é uma matemática simples de, tipo, Sim. entende? Sim. Ah, desliga esse cara, bota uma IA no lugar. Ok, mas esse cara, qual é o custo de oportunidade que eu tenho desligando ele? Então, um exemplo prático, para não ficar muito teórico, né? Eu tenho, sei lá, vamos pegar um exemplo de copy, que é uma coisa que todo infoprodutor Isso. tem contato, Conhece. né? Vamos pegar um copywriter E aqui. que hoje muitas pessoas estão falando que a IA vai substituir os copywriters, né? Então, Exato. já é um ótimo exemplo. Eu conheço, sei de informações de bastidor de players grandes do mercado, que obviamente eu não vou citar o nome por uma questão ética, né? Mas sei de operações de grandes players do mercado digital que já disseram, o player chegou lá, o expert disse, eu não preciso mais de copy, a gente faz tudo com chat GPT. Então, Tá certo? Tá errado? Enfim, depois a gente entra nesse ponto. Mas vamos lá.
Exemplo de um copy, tá? Você tem um copywriter lá, tem 3 copywriters na equipe, você quer saber se desliga eles e substitui por inteligência artificial. Cara, qual é o raciocínio aqui? Se esse cara tá limitado tecnicamente a fazer mensagens de WhatsApp, escrever um e-mail simples, entende? Ele é um cara que só cria variações de conteúdo. Uhum. Esse cara é facilmente substituível por uma inteligência artificial. Você vai ter um custo muito menor, você vai ter um risco menor, tá? Porque aí a inteligência artificial não corre risco de te processar. Exato. Você não vai pagar imposto trabalhista para ter uma inteligência artificial, ela trabalha 24/7. E vai entregar 10 enquanto a pessoa entregaria uma. Exatamente. E ainda tem uma questão, tá? Cara, sendo bem realista aqui, pô, um profissional, se ele não for um bom profissional, se ele for um júnior, por exemplo, você vai falar para ele, ó, eu quero que você faça isso aqui azul. Ele vai entregar azul. Na segunda ele vai entregar verde, na próxima ele vai entregar amarelo, daí você vai dizer, porra, cara, é azul. Sim. Daí ele vai lá e vai entregar azul de novo, depois verde, depois amarelo. A inteligência artificial, cara, você configurou ela para ser azul, vai ser azul pro resto da vida até você configurar ela para ser outra coisa. Ou Exato. seja, previsibilidade na qualidade. Você não vai ter algo genial da inteligência artificial, não vai ter. Só Sim. que você tem previsibilidade de qualidade. Exato. Então, um cara que faz uma coisa mecânica é substituível. Se o teto dele é aquilo ali, troca que vale a pena. Exatamente. Troca que vale a pena. Agora, aqui está o X da questão. Se eu tenho um copywriter sênior, por exemplo, esse cara pode fazer coisas que a inteligência artificial nunca vai conseguir fazer sozinha. Esse cara, ele tem a capacidade de criar cenários. A inteligência artificial, ela reproduz coisas para as quais ela foi configurada, Sim. ou programada, ou seja lá o que for. Agora, um cara sênior de uma função criativa, ele nem um data driven, nem a lógica do data driven se aplica para esse cara. Ele vai usar os dados como base para a tomada de decisões, só que ele constrói um cenário, pô. Exato. Tanto que é um dos valores da empresa. É uma criatividade baseada em dados. dados. A gente acredita muito, a gente aplica isso na prática. Sim. Ah, o cenário tá ruim, não tem... Pô, se você fez lá 1000 testes, todos deram ruins, o que você faz? Vai fechar a empresa? Não, pô, vai chamar um cara sênior e ele vai dizer, eu vou criar uma circunstância nova. Exato. Eu vou criar um fato novo. Eu vou construir uma narrativa nova que ninguém tinha pensado. Então, esse é o potencial de um indivíduo, de um ser humano ali. Claro que depende do nível de senioridade, obviamente, você tem que olhar para a eficiência operacional da sua empresa, mas vale a pena sim você manter certas pessoas. E aí você tem que olhar para o que ela está desempenhando Boa. e até onde ela pode chegar. Isso é muito massa e enquadra muito bem com até um dos frameworks que a gente usa para poder identificar oportunidades de implementar a solução de IA. Um dos frameworks, pelo menos que a gente usa, o principal framework que a gente usa, a gente verifica 4 coisas. A primeira coisa é se tem margem para erro, aquela tarefa tem margem para erro, se tiver margem para erro, tudo bem, a gente coloca IA. Qual que é a outra coisa? Tem API. Se tudo que a gente está fazendo tem alguma API para poder fazer, você consegue automatizar com IA também. A outra coisa seria se... E essas outras 2 coisas aqui que eu vou citar, elas são muito importantes porque elas também vão servir como fator determinístico para ver se uma pessoa vai ficar ou não na empresa, que é tem instrução clara e é repetitivo. Ou seja, o papel daquela pessoa que está ali é repetitivo e tem instruções claras de como fazer ou exige criatividade e não tem uma instrução clara, por exemplo, para tomar uma determinada decisão. Então, isso serve tanto para poder identificar a oportunidade de projeto, quanto também identificar possíveis substituições e redução de custo operacional dentro da empresa. Perfeito. Né? Perfeito. Mesmo framework que se aplica. Exato. Porque aí é uma coisa que a gente falou no outro episódio, né? Que é focar nos princípios. Sim. Os princípios são aplicáveis para a tomada de decisão. Seja em gestão de pessoas, seja em gestão de projetos de Exato. tecnologia. São Exatamente. São os princípios. E quando você carrega, pelo menos eu vou falar da minha parte, né, de princípios de tecnologia, que é o que a gente comentou também no outro podcast, independentemente da ferramenta, se vai ser uma pessoa, se vai ser uma IA, se está seguindo aquilo de acordo com todos os princípios que a gente estabelece, se o resultado está chegando, o que a gente vai buscar é reduzir operacionalmente o custo, consequentemente aumentando a eficiência daquilo, né? Exato, exato. E é focar em resultado, entende? Aí tá um outro erro, tá, Anar? Falando de gestão. Um outro erro que é muito comum.
as pessoas muitas vezes têm aquela tara por reduzir custo, só que elas não entendem o que é reduzir custo. Elas acham que reduzir custo é simplesmente cortar coisas lá no DRE. Reduzir custo significa reduzir a despesa com algo que não traz um resultado superior ao Exato. investimento. Ou seja, você tem um investimento que traz 5 vezes o que você investiu, né? Por exemplo, um copywriter. Você paga lá um salário pro cara, o cara traz muito mais Sim. retorno para a empresa. E talvez um longo prazo, né? Exato. Porra, isso não é um custo, cara. Custo é um cara que você está pagando e ele está trazendo, está empatando, por exemplo. Exato. Ou está dando prejuízo, entende? Exatamente. Então, porra, tem uma função lá que não traz nenhum benefício, nenhum resultado propriamente para a empresa. E eu tô pagando aquele cara todo mês porque ele precisa estar lá, mas ele não traz resultado para a empresa. Exato. Pô, isso é um custo. Ok, eu concordo. Sim. Você vai lá e vai cortar custo. Sim. Agora, cara, você pagar uma... Ah, vou pagar um chat GPT. Ah, é um custo de 150... Velho, maluco. pelo amor de Deus, velho. Isso hoje em dia é insanidade você achar Sim. que... Entende? Então, você tem que ter essa análise criteriosa. Para que cada coisa se presta aqui, né? Qual é a função e qual é o retorno que eu tenho em cima disso? E não só o retorno imediato. Por exemplo, existem coisas que nós fazemos... Agora aqui, a gente sabe. Esse papo aqui, tá? A gente está produzindo um conteúdo. A gente se preparou, a gente dedicou o nosso tempo, fechamos uma agenda, um bloco gigante da nossa agenda, isso. né? Pô, 2 lideranças da empresa, um expert da empresa, né? Eu tenho uma área de operações aí de 30 pessoas com um orçamento gigante. Porra, é caro eu estar parado aqui. Isso é um custo. Só que e detalhe, isso aqui não vai trazer um retorno imediato, tá? Já antecipando, não vai ter CTA, não vai ter pitch aqui. A gente não isso é tudo mirando no longo prazo. Mirando no longo prazo. Ou seja, existe um resultado para a empresa, só que é um resultado de médio e longo prazo. Nós estamos investindo no posicionamento da nossa empresa, construção de branding, construção de audiência, distribuição de conteúdo orgânico. Então, existe um investimento e existe um retorno. Não necessariamente esse retorno tem que ser imediato. Sim. Já vi gente grande, assim, cara, ir ladeira abaixo porque só focava em ganhos de curto prazo e não semeava. Ele só colhia e não estava semeando para poder colher amanhã, entende? Exato. Então, tem que ter uma visão estratégica da coisa. E isso é muito interessante porque quando você pega só, por exemplo, o seu único número, o seu único KPI no final do ano é o seu faturamento, às vezes você pode achar que sua empresa está estagnada. Só que você está plantando tanta coisa que daqui 2, 3 anos vai dar um boom. E aí você vai olhar, tá, todo aquele tempo que eu investi, agora sim eu estou colhendo o resultado. Então, eu acho isso muito pertinente, porque às vezes a gente está fazendo alguma coisa, e principalmente em projetos de tecnologia, a gente tenta pegar algum ponto específico, por exemplo, para poder resolver usando tecnologia. Talvez até as lideranças, os gestores, CEOs, etc., eles vejam aqueles C-levels, né? Eles vejam essa operação como sendo não lucrativa no curto prazo, só que no longo prazo aquilo vai reduzir tanto o trabalho massal que a gente tem dentro da empresa e vai liberar tanto tempo criativo de outras pessoas para poderem pensar e serem mais estratégicas, que acaba tendo um resultado, um impacto muito superior ao que a gente estimou no início, né, com aquele investimento no projeto de tecnologia. E isso encaixa também até numa outra pergunta que eu quero te fazer, Arthur, no sentido de você também, como gestor, qual que é a sua visão para poder decidir, e principalmente hoje a gente tendo muitas possibilidades de projetos de IA, nós dois juntos, né? Como que a gente consegue decidir, eu acho que isso é muito massa pra galera, qual projeto priorizar, entendeu? Porque a galera pode fazer um monte de coisa, então o que eles vão fazer? Vão criar um gestor de projetos automático, eles vão criar um recuperador de vendas, eles vão investir em SaaS, o que eles vão fazer? Como que, olhando em questão de gestão, assim, de projeção até de projetos tech, como que isso é decidido hoje? Pô, cara, muito bom isso, muito bom. Acho que assim, existem 2 pontos aqui. Primeiro, priorização de testes de um MVP, né? Testar coisas, que aí é muito simples. Você vai considerar qual que é o esforço, qual que é o potencial de resultado e a velocidade para executar aquilo ali. Então, se eu tenho uma coisa que eu quero testar rapidão ali, né? Vou fazer um relatório aqui para automação. Boa. Ele pode me trazer um retorno grande lá de inteligência, eu gasto meia hora para fazer e não perco nada se der errado. Testa. Testa. Custo baixo, possibilidade de retorno alto, testa. Agora,
Retorno baixo, custo alto, não testa. Então, a lógica é simples, né? Perfeito. Então, para teste é isso. Agora, no nosso caso, né, os projetos que nós estamos... Sim. A gente está desenvolvendo um SaaS, já tem um outro na gaveta para sequência. Um SaaS, para quem não sabe, é um software, tá? Então é meio que um aplicativo que a gente está criando, é como se fosse isso. Isso. E tem vários outros projetos também, né? Igual o Arthur estava falando. Então tem vários projetos de IA que a gente está fazendo internamente dentro da empresa para poder aumentar a eficiência operacional, então reduzir custos operacionais e claramente entregar mais resultado em um tempo menor, como também aumentar a margem da empresa no sentido de gerar mais faturamento e não só reduzindo o custo. Então você pode unir essas duas coisas, né? E aí o Arthur, acho que ele pode falar bem melhor no sentido de como que isso impacta operacionalmente, principalmente na questão de gargalo, que antes, por exemplo, poderia ter, e agora com IA, com automações, e a gente pode ir reduzindo um pouco mais isso. Perfeito, perfeito. Isso, é isso. Então são coisas distintas, né? A gente está falando aqui agora de projetos grandes. Então não é uma coisa que eu vou testar rápido e está pronto. Exato. Nesse caso, tá? O que eu penso? Para simplificar a vida das pessoas tem um conceito, tá? Do Andrew Grove, que é alavancagem. Conceito de alavancagem. Qual é o grau de alavancagem daquela atividade, daquele projeto? Basicamente, né? Qual é o potencial de mexer o ponteiro da empresa que aquilo ali tem, comparado com o esforço que a gente vai dedicar nele. Então, assim, você tem lá na sua empresa N processos e atividades e coisas que você pode automatizar com IA. Vamos tomar esse exemplo. E eu quero saber qual priorizar, qual que eu vou automatizar primeiro com inteligência artificial. Bom, você vai pegar aquela matriz de decisão que você utiliza e ensina para os seus alunos, né? Que nós utilizamos ali dentro, que é saber se aquele processo ele é repetitivo, se ele está documentado, né? Então, tudo isso. Ele tem base, ele tem estrutura, ele pode ser automatizado, ok, né? Então a gente já fez uma primeira seleção triagem ali, faz uma triagem. Ok, feito essa triagem, eu sei aquilo que é viável que eu automatize, então eu vou ver qual é o grau de alavancagem daquilo. Pô, eu vou investir aqui umas horas desenvolvendo uma solução. Então, pegar um caso concreto nosso aqui, né? Nós temos um agente, né, de inteligência artificial, que ele é um gestor de projetos dentro da empresa. Um gestor de projetos de inteligência artificial. Pensa comigo, tá? O Grupo Libertas tem vários produtos com vários times trabalhando internamente. Diversos prazos para cada tarefa. Diversos prazos, lançamentos com volume gigantesco de demandas, um monte de coisa acontecendo, tá? Só que todos esses projetos, eles geram um resultado direto no caixa da empresa. Sim. Ou seja, o gestor de projetos, que é o cara que tem que controlar essa máquina toda e garantir que a máquina funcione, é uma peça essencial para que a empresa tenha lucro. Não só faturamento, mas lucro, sem desperdício de recursos. Sim. Ou seja, quando eu dedico o meu tempo para construir um gestor de projetos de inteligência artificial, que ele não substitui, mas ele ajuda as meninas, que nós temos super qualificadas no nosso time, ele ajuda elas a ganhar eficiência operacional e inteligência, isso vai trazer um retorno muito grande. E daí nós temos outros projetos que são legais, que podem trazer, de repente, sei lá, pode trazer uma qualidade melhor para algum processo interno, alguma coisa, mas ele não vai ter um impacto tão grande no resultado. Não vai mexer tanto no ponteiro. Esse, o que a gente faz? A gente guarda na gaveta. Então, a gente basicamente faz uma triagem. Para quem não conhece, pode buscar lá o conteúdo do Anwar. Ele ensina isso. Né? Essa matriz decisória, a gente faz uma triagem de viabilidade. E a partir de todos aqueles que são importantes de serem implementados, a gente classifica eles por grau de alavancagem. Qual é a alavancagem que eles trazem? Para cada hora que eu empenhei naquele projeto, quanto que eu tenho de retorno para a empresa. Exato. É basicamente excelente, isso. Excelente. E você falou uma coisa que é muito interessante, que é para a pessoa construir e já testar logo de cara, né? Para ela não ficar, só vou mapear aqui, mas vou implementar daqui a pouco, vou implementar depois, porque a gente vê muito isso, né? Tipo assim, beleza, eu posso aplicar IA, mas a pessoa nunca aplica. E o próprio Eric Ries, daquele livro Startup Enxuta, ele fala isso, que o número 0, muitas vezes ele é muito melhor que o número 1. Porque no número 0 você fala, não, eu vou construir esse projeto, eu vou implementar inteligência artificial, e tá tudo no seu imaginário, né? Então você acha que vai ser tudo uma beleza, e geralmente os projetos, nos primeiros dias, eles vão ter alguns bugs, você vai ter que corrigir, vai ter alguns problemas, mas depois a engrenagem vai rodar.
Só que no seu imaginário, o número zero, que você não fez nada ainda, ele é muito melhor, né? É Então você tem perfeito, toda a pô. imaginação, ele é perfeito, que isso vai cortar tudo. Só que o número um é quando você aplicou de fato, quando você fez, você começa a ver que, cara, deu alguns problemas aqui. Então, o que eu posso fazer, Fez né, para não coube a resolver? quantidade de subtask lá, né? Exatamente, exatamente. Então, às vezes a gente, por exemplo, um dos problemas que a gente teve ao fazer o gestor de projetos foi justamente isso. Cada tarefa tinha muitas subtarefas e isso estava dando um bug no servidor que não estava aguentando essa demanda toda. Então, como que eu mapeio isso antes de fazer o projeto? Entendeu? Então a gente tem que de fato colocar a cara a tapa, errar Sim, para pô. poder aplicar e aí de fato a engrenagem vai começar a girar. Mas isso é muito importante de priorização de quais projetos você vai fazer primeiro e depois essa parte para você colocar a cara a tapa, errar e corrigir rápido, que é justamente o lema de toda startup, toda empresa que vai construir alguma solução é errar rápido, testar e reiterar sobre isso, né? É. Continuamente E o ali. nosso, né? O mundo é dos fazedores. Exatamente, é o mundo dos fazedores. E isso é, cara, é um lema que justamente funciona muito, né? Até no episódio passado, que inclusive se você não viu, você vai assistir depois desse, a gente estava comentando exatamente sobre, eu estava falando, né, que o estudo me deu tudo. Tudo que eu tenho hoje veio através dos estudos, só que não só o estudo, como também a prática. Então, se não aplicar tudo aquilo que você estuda, tudo que você vê de inteligência artificial, de operações, todo, até esse podcast, ou o podcast passado que você for assistir daqui a pouco, né? Se você não aplicar, não vai dar resultado nenhum. Perfeito, perfeito. Perfeito? Cara, eu acho que é isso, assim, em relação à priorização, né? Acho que é conceito de alavancagem. Tem um curso de gestão, agora, hoje, enquanto a gente grava aqui, né? Ele está sendo editado. A gente Uhum. vai liberar para alguns alunos do ZD. Excelente. E um curso de gestão, e daí eu falo um pouco mais sobre esse conceito de alavancagem. Eu acho que já pode dar um. Se você for aluno do ZD, né? Se você receber ali o acesso, você já vai ter uma excelente base para conseguir aplicar o conceito de alavancagem. E ele é um pouquinho mais complexo, mas eu também Sim, não posso ficar abordando ele completo exato. aqui agora, por causa do nosso limite de tempo, né? Então, depois confere lá que vale a pena. Cara, excelente. Eu acho que agora um outro tema que a gente pode abordar é falar justamente sobre essa questão de. Às vezes a gente está desenvolvendo algumas soluções com IA, a gente sabe que a IA está no hype, mas vale a pena a gente talvez tipo divulgar tudo, então a gente faz alguma bobeirinha e já publica isso só para a galera ver que a gente está fazendo soluções com inteligência artificial, porque hoje a gente vê que é só você falar que faz alguma coisa com IA que todo mundo já volta os olhares, né, os holofotes para você. Só que, até mesmo aqui dentro do Grupo Libertas, a gente está fazendo muitas coisas que muita gente nem sabe. Então, como que você enxerga isso, essa questão de fazer só meio que perfumaria ali para inglês ver, né? Para falar, ó, tô fazendo solução com IA e de fato aplicar aquilo no negócio e levar a sério, como uma cultura da empresa de ser extremamente eficiente. E utilizar a inteligência artificial como um recurso para ser eficiente. Como que você vê isso? Cara, excelente pergunta, assim. Em primeiro lugar, tá? Eu quero deixar muito claro que nós vivemos de marketing. Sim, Nós acreditamos nisso, isso é o nosso propósito. Então, eu sempre sou favorável a você usar o marketing a seu favor. Então, você divulgar as coisas, você usar sim. estratégia, né? Eu sempre sou favorável a Ser isso. intencional. Ser intencional. Então, eu sempre sou favorável a isso, né? Não existe de forma alguma um tom pejorativo em relação a essas coisas, Sim, mas aqui eu considero que é um ambiente para um papo um pouco mais avançado. Então a gente fala de negócios, né? IA voltada para resultado, para que é o que negócios. você faz, né? Exato. Visão de negócio. Cara, você não pode viver só de divulgar coisas legais. Isso é uma forma de você gerar público, né? De você, Um buzz. você exatamente. Então você traz pessoas até a sua solução e a sua solução entrega a transformação para eles. Mas você não consegue entregar a transformação se você só faz coisas superficiais. Então, por exemplo, a gente cuida de estética, né? Para gravar aqui, os meninos perderam um tempo organizando aqui Sim. o As cenário, poltronas, o as microfone, poltronas, a tudo. gente tem que estar bem É, vestido. até troquei de roupa para poder estar aqui. Então, assim, a estética ela é importante, só que, né, pensa, a embalagem de um produto ela é importante, mas só a embalagem não mantém um Sim, negócio vivo. Você, como infoprodutor, você é dono de um negócio. Você tem que olhar como empreendedor, como dono de um negócio, como gestor, né? Então, eu acho que aqui que está o ponto. Hoje no Grupo Libertas,
A gente disponibiliza o arquiteto de infoprodutos, às vezes, Boa. para a galera, né, para o público em Sim. geral. Todos os alunos têm acesso, tá? Mas a gente disponibiliza, às vezes, Em alguma ação em específica, alguma pra ação galera poder específica. usar. Cara, a galera pira com o arquiteto, porque assim, você constrói o seu infoproduto em minutos, o que você levaria, às vezes, semanas. Tem gente que leva Exato. meses pensando que tem bloqueio criativo, você faz em minutos com inteligência artificial. A gente disponibiliza. Só que, e tem outros aí, né? Sim. Oferta uns estrelas, Arquiteto de perfil profissional. arquiteto de perfil profissional, e tá sempre saindo coisa nova. Até pode seguir lá no Instagram. Vez e outra a gente libera lá para o pessoal utilizar, Sim. né? Entrega muito valor, assim. Só que a gente não divulga que a gente tem para cada um projeto desses que sai para o público, a gente tem, sei lá, meia dúzia que a gente está rodando internamente, Desenvolvendo internamente, já tá rodando internamente. focado em negócios. Exato. Focado em negócio. Exatamente. E esses projetos, igual o Arthur acabou de falar, por exemplo, o arquiteto de infoprodutos. Muita gente hoje só vive disso, né? Então a pessoa cria um GPT personalizado, disponibiliza para o público e fala o seguinte: tá, galera, o meu trabalho com inteligência artificial é esse, eu criei o clone de alguém. Tá, mas internamente, o que você está aplicando de IA? Né? Você está vivendo de fato daquilo que você está mostrando ali ou você só está fazendo para as pessoas poderem ver, só que na prática você não vive aquilo? Né? Tanto que a gente está desenvolvendo diversos projetos para automatizar diversos setores que a gente nem citou aqui. Um dos que a gente citou foi justamente o gestor de projetos, que uma vaga, por exemplo, de 5, 6 mil reais, a gente consegue colocar ali uma inteligência artificial para poder nos ajudar com isso. E não no sentido de que a inteligência artificial ela vai atuar melhor do que alguma pessoa, um gestor de projeto sênior, mas para a demanda específica que a gente estava precisando, ela supriu muito bem. Exato. Então isso foi realmente excelente. Eu acho que a gente de fato viver aquilo que a gente está divulgando, que a gente está prestando, né? Então, hoje, como o propósito da empresa é levar liberdade para outras pessoas, independe do meio. Então, seja através de infoprodutos, seja através de inteligência artificial. Então, cumprindo esse propósito com tecnologia, sem tecnologia, a gente está muito bem. É, perfeito, é isso, é isso. Então, assim, acho que o ponto-chave é justamente você ter um equilíbrio, tá? E uma visão sistêmica das coisas. Você tem que ter conteúdo, estrutura para Isso. disponibilizar para as pessoas. Então, a minha visão é: não foque apenas em parecer algo, foque em ser algo. O arquiteto de infoprodutos, ele é um prompt de altíssimo Sim, nível, né? O próprio Anwar construiu. hã, então, assim, é um prompt, ele não vai ser replicado por outra pessoa, tá? Ele tá blindado, ele foi esculpido, só que ele nasceu de uma metodologia. Então não exatamente. é simplesmente chat GPT, cria um infoproduto. Não é essa parada. Vai muito além. Vai muito além, pô. Então a gente pegou de IA, inteligência de IA do Anwar, De com a negócios. inteligência de negócios do Grupo Libertas, a inteligência de marketing da Betina. Nós unimos essas coisas e dissemos, cara, isso aqui funciona. Daí a Exato. gente rodou internamente na empresa, validou um monte de coisa, e aí a gente conseguiu entregar transformação para o pessoal através do Exato. E arquiteto. olha que interessante, a primeira vez que a gente testou o arquiteto, tinham vários pontos a serem melhorados. Você lembra que a gente estava coletando Sim, feedback? E isso é muito importante, porque a gente criou, colocou na rua, testou, reiterou e foi fazendo isso, até o momento que chegou nesse nível que está hoje o arquiteto de infoprodutos. Não só o arquiteto de infoprodutos, mas várias outras IAs que a gente está disponibilizando também. exato. Então, assim, cara, inteligência artificial ela é uma ferramenta, tá? É um veículo, digamos assim. Sim. E ela. E isso doía muito falar isso pra mim, porque antes eu via a IA como um fim em si mesma, né? Como uma pessoa que gosta ali de se aprofundar em IA, eu falava, cara, isso aqui é o máximo. Só que eu fui mudando essa minha cabeça para ter muito mais a IA focada em resultados depois que eu comecei a trabalhar com grandes empresas. Então lá na Samsung eu aprendi muito sobre isso, porque se eu não entregasse resultado com IA, eu era despedido, independentemente se eu soubesse muito sobre a área ou não. Então isso doía muito falar que, cara, a IA é só uma ferramenta, entendeu? Só uma ferramenta parece que tira um pouco o peso, Sim. né, da IA, então eu ficava meio aborrecido com isso, mas é a realidade. Vamos É combinar. uma É a ferramenta. é a excelente, perfeito. Aí eu fico mais confortável, mas brincadeiras à parte é justamente isso, turma. Então,
quando a gente pega inteligência artificial para poder aplicar em qualquer negócio, é justamente uma ferramenta para você atingir um objetivo. É uma ferramenta que te possibilita, pelo menos a inteligência artificial, a ter uma eficiência muito grande com a tecnologia que ela tem. Então, não é só uma ferramenta, é uma ferramenta muito boa e que você deve mapear dentro do seu negócio, com base naquela metodologia que eu falei anteriormente aqui no vídeo, para você poder aplicar aí dentro, mapear quais oportunidades você tem e priorizar aquelas que façam sentido para o seu momento. E tá ao alcance de todo mundo, tá, gente? A gente tem Com certeza. soluções super avançadas, mas, pô, a gente tem o Anwar, a gente tem dev, a gente tem Sim. engenheiro de prompt, a gente tem Engenheiro de IA lá especialista dentro. de infra, a gente tem, pô, tem uma mega estrutura. Mas isso não é obrigatório para você usar a inteligência artificial. Você pode pegar lá os conteúdos do Anwar, tá lá. Cara, é só querer, entendeu? Sim. Vai lá, pega gratuito lá no Instagram, tá? Compra lá a formação. E, cara, com o chat GPT, pô, pelo Você já amor de consegue Deus, se construir. você é infoprodutor, E não tem um chat GPT. não tem chat GPT, você tá fazendo negócio muito Tá errado. igual os Flintstones. É, pelo amor de Deus, cara, tá fazendo muito errado, velho. Pega um chat GPT, pega conteúdo gratuito lá do Anwar e começa a produzir coisa, entendeu? E se você não tem o chat GPT, eu vou te dar um incentivo agora. Se você comprar na internet, no seu computador, você vai pagar $20 por mês. Se você comprar na Apple Store ou na Play Store, você vai pagar R$ 99,90. Então já te economizei o dinheiro para você poder assinar o chat GPT. Pô, eu fiquei Assina chateado aí. quando eu descobri isso, cara. Ficou? Primeira vez que tu falou, eu me senti muito. Pois é. Pô, eu me senti enganado, cara. Pois é. E tem uma outra coisa que eu descobri recentemente, que você não precisa pagar também o Gemini do Google. Você consegue ele de graça. Como? Cenas dos próximos capítulos, mas tem Que como. vacilão, cara. Tá, ó, segue lá o Anwar que ele vai falar no. Vai, Vou ó, falar. vai ter que botar no feed, porque Vou, ele não sabe a quando é que galera você- vai ver. É. Vou ver. Ó, procura lá, ó, vai estar no feed dele, ó. Agora eu vai vou tá ter no que feed desenvolver dele. esse conteúdo. Mas vai tá. Show de bola. Fechou, valeu, gente. Tem o perfil aqui embaixo, se quiser, né? Já segue lá e vai pro próximo episódio, né? Pode pegar o primeiro que a gente fez, que conta a Exatamente. história, se você ainda não assistiu, né? Vai contar a história do Anwar, carreira dele, trajetória, um monte de assunto bom, né? Exato. Ou se você já assistiu, pode seguir pro próximo, que também tem coisa boa por aí. Show de bola. Valeu, pessoal. Valeu, até Abração mais. e até o próximo.